Precisamos falar de Walter Kahneman. Vamos lá então falar de Kahneman, que é complicado porque envolve uma idolatria, envolve o momento atual, envolve muitas coisas. Eu acho que nesse vídeo eu vou discordar da maior parte dos gremistas. Eu acho que, de novo, a gente está diante de um cenário de extremos, né? E eu não tô em nenhum deles. Eu me considero mais ao centro aqui nessa história e é esse entendimento que eu vou tentar construir aqui nesse vídeo. O que eu acho do Kahneman? Tá? Eu acho duas coisas. Aí que tá. Eu acho que tem duas verdades que coexistem. A verdade é que o Kahneman não é mais o mesmo. O Kahneman não tem mais o mesmo vigor, não entrega mais o mesmo futebol de 5, 7 anos atrás. Verdade. Mas tem outra verdade aqui, cara, que é uma pegação de pé, uma marcação cerrada que rola com o Kahneman, que eu não sei porquê. A galera, e quando eu falo a galera, eu tô falando dos gremistas, não tô nem falando aqui dos adversários, dos árbitros, né? Porque tem um preconceito com o Kahneman que é generalizado. Ele encosta em alguém e os árbitros dão amarelo. Ele tem uma pecha de violento, de não sei o que, de malandro. Os jogadores sempre saem reclamando dele porque ele é implacável, ele enche o saco, ele fica em cima, ele incomoda. Né? Então é natural, né, que externamente ele tenha criado algumas imagens complicadas e que prejudicam ele, né, perseguem ele de alguma forma. Agora, cara, entre os gremistas, se tem não é que preconceito não é bem a palavra, porque o pessoal gosta dele, mas se tem preceitos, não sei, conceitos, né, estabelecidos sobre o Kahneman que são deturpados, na minha opinião, cara. Na minha opinião, são deturpados. Assim, o Kahneman, eu acho que o Kahneman tem 34 anos recém-feitos. Fez agora, em março ou maio, acho que março, sei lá. O Kahneman tem recém-completados 34 anos. Cara, há uns 4 anos, aproximadamente, eu escuto que o Kahneman acabou. Ah, o Kahneman e o Jeromel acabaram, né? E botavam o Kahneman na mesma caixinha do Jeromel. O Kahneman é uns 5 anos mais novo. Né, os caras pegaram tipo o Sandy Júnior, os caras achavam que era a mesma coisa, a dupla, né? Não, o Jeromel tem a minha idade, o Jeromel tem 40, né? O Kahneman tem, não, então são 6 anos a menos. O Kahneman tem 6 anos a menos, e quando o Jeromel começou a dar sinais de que não era mais o mesmo, o Kahneman e o Jeromel já era. Oi? do que tu tá falando? Vamos lá, vamos conversar. Né? Então eu acho que sempre se teve uma má vontade, uma deturpação de realidade quando se analisa algumas coisas do Kahneman, tá? Agora, tem uma coisa que eu concordo, que um amigo meu batia sempre nessa tecla, de que com o advento do VAR, o Kahneman perdeu um pouco de valor de mercado. Eu concordo, né? O Kahneman, ele era muito genial naquele futebol mais das antigas, mais raiz, né? Leia-se pré-VAR. Né? Isso não é demérito, cara. Isso aí era um valor muito grande. O Pelé, cara. O Pelé, que era o Pelé, tomava-lhe pau e dava-lhe pau. Mas só que imagina na época do Pelé, né? Era uma câmera, se tanto, às vezes nem tinha câmera, o juiz olhou pro lado, blum, o cotovelo comia solto, ele tomava e revidava. Né? E o Pelé era forte e tal. Então, assim, era um outro esporte nesse sentido. Era outra lógica, outro paradigma, né? E agora com o VAR, cara, não dá pra ser malandro dentro da área e dar um toquinho ali pra desequilibrar o cara se o juiz não vê, não viu. Agora vai ver, né? Quer dizer, em tese, né? Porque esse VAR aí seletivo também a gente tem dúvidas de o que ele consegue ver ou não, ou do que ele quer ver ou não. Mas em tese, sim, nesse sentido eu acho que o Kahneman foi um pouco prejudicado ou desvalorizado, assim. Mas, cara, ainda é um baita zagueiro. Eu ainda acho ele um monstro. E aí entra a minha análise propriamente dita, assim. Porque como eu falei no início, eu acho que tem toda essa má vontade com ele, essas avaliações equivocadas, esses exageros sobre a carreira dele, sobre o futebol dele, acabou, não dá mais, não sei o quê. Os caras falam isso há 200 anos, nesse meio tempo ele colecionou atuações em que ele foi melhor em campo, né? Agora sim, eu também acho que ele não é mais o mesmo. Eu acho que alguma perda física, de explosão, de alguma coisa
que sempre foi muito... O futebol dele sempre foi muito pautado nessa coisa física, da pegada, da explosão, da antecipação e tal. E óbvio que com 22 anos tu tem um pique, com 34 tu já tem outro. É óbvio que ele perde em algum sentido. Só que, cara, calma. Calma, eu não acho que o Kahneman acabou. A idade é relativa. Tem gente que realmente com 34 não tem mais lenha. Tem gente que com 40 tá rendendo, né? Nós não estamos aqui lamentando que o Marcos Rocha sentiu. O Marcos Rocha vai fazer 37 em dezembro. 37. Mesma idade que já tem o William, que é também talvez o nosso destaque do time, que a gente está lamentando muito também a lesão, a ausência dele, né? Então, assim, aí o Kahneman com 34 acabou? Não tenho essa visão, cara. Não tenho essa visão, né? E quando eu falo da má vontade para com o Kahneman, é porque, assim, cara, é impressionante. Eu vou chutar aqui, tá? Um número, tá? Mas, assim, a cada 15 jogos, o Kahneman vai bem em 8. Vai bem em 8. Silêncio total absoluto. Nem um pio. Em 5, o Kahneman vai estupendamente bem, maravilhosamente bem. A gente diz assim, cara, se não fosse o Kahneman, a gente tava lascado. O Kahneman nos salvou, né? Ele é o melhor em campo, ou ele é um dos destaques. Em 5, assim, ele é prime, né? Ele é, tipo assim, top. Aí em 2, um ele vai razoável e o outro ele vai muito mal. Ele vai muito mal, ele entrega alguma bola, ele faz alguma cagada, ele se atrapalha e tal. Aí nesse 1 de 15, o Kahneman não dá mais. Não, porque o Kahneman, não, vai afundar o Grêmio. Não, tira o Kahneman, pelo amor de Deus, temos Wagner Leonardo e querem jogar com o Kahneman. Oi? Wagner lê o quê? Calma. Tem que comer um pouquinho mais de arroz, feijão e espaguete, para daí daqui a pouco tu sentar à mesa, né, Wagner? Nada contra, bom zagueiro, mas para tu sentar à mesa de Walter Kahneman, calma. Tem que comer um pouquinho de maionese com farofa em cima e depois um saguzinho. E aí nós conversamos. Calma, gente. Calma. Sabe? Porra, óbvio que eu tô falando de números hipotéticos, mas é 1 e 15, na minha percepção, é um jogo ruim, horrível até mesmo, em 15, cara. Se ele fizer 14 jogos maravilhosos e um razoável, o Manchester City pega ele amanhã. O Manchester City tá amanhã, o Kahneman tá embarcando. Então, assim, cara, sério, eu fico revoltado com isso, porque ele vai bem, silêncio. Aí ele vai mal, depois de muito tempo, porque ele não tá indo mal todo jogo, não é o Gemerson, né? Daí, meu Deus, o Kahneman é ex-atleta. Nossa, e como é que esse ex-atleta fez o jogo que fez há 10 dias, há 15 dias, há uma semana atrás? Como que me explica? Foi mágica? Foi um bruxo que jogou um pozinho mágico nele, e aí ele começou a jogar? Porra, vamos pedir para esse bruxo jogar no Renato. De repente o Renato farda com a 7 aqui. Se um ex-atleta consegue ser o melhor em campo, eventualmente, até... Então, meu Deus, tem uma magia rolando aí, muito incrível, cara. Né? Então, assim, nem 8 nem 80, cara. É fato que o Kahneman não é mais o guri de outrora, mas também é fato que ele tem lenha para queimar ainda. Pelo menos hoje é o que eu vejo ainda. Agora, se as atuações ruins, como a do último jogo, começarem a se repetir com maior frequência, aí eu vou começar a dizer, gente, temos que repensar o Kahneman. Hoje, não é o que tá posto. Me falem aí, me colecionem aí 5 jogos que ele entregou esse ano. Se vocês acharem 3, assim, eu vou ficar um pouco surpreso. A minha memória tá me traindo, né? Mas sim, eu acho que temos que repensar Kahneman desde já. Eu acho que o Kahneman, para mim, é talvez o melhor zagueiro do Grêmio, hoje. Mas, como existe esse combo de não é mais o mesmo, um pouquinho pela idade, né, e um outro pouquinho porque existe o VAR, existe um outro paradigma do futebol aqui, eu acho que o Kahneman ele tem que ser um titular híbrido. O que eu quero dizer com isso, cara? Eu acho que não tem que ter 2 titulares definidos, engessados, e são esses 2. Cara, eu acho que cada jogo é um jogo.
Eu acho que tem jogo que é perfeito pro Kahneman. Que é perfeito pro... Lembra dos Grenais com o Guerreiro? Cara, o Kahneman nasceu para marcar o Paulo Guerreiro. O Guerreiro ficava louco, xingava ele, ficava reclamando pro juiz que o Kahneman segurava o braço, e o Kahneman fazia, acontecia e não saía do pé do cara e não sei o quê. Cara, tem jogo que até hoje é perfeito pro Kahneman. Por isso que eu tô dizendo. Se a gente for olhar esse ano ainda, 2025, o Kahneman foi o melhor em campo em alguns jogos. Que eram talvez jogos afeitos ao futebol dele, ao que ele entrega. Agora, tem jogos, cara, contra o Bahia, por exemplo, lá na Bahia, lá em Salvador, não era. Sabe, um time rápido, um time que explora a corrida nas costas dos caras, não era. Não era pro Kahneman. Ali é mais Wagner Leonardo mesmo. Isso é até bom, que vai gerando um rodízio natural e a galera se desgasta menos. E tu aproveita o melhor de cada atleta no contexto em que eles podem entregar mais. Cara, tem jogo que a gente que é na lama, que é não sei o que, com um centroavante chato e pesado e não sei o que. Cara, o Kahneman é perfeito, velho. É perfeito. Aí no próximo jogo, pá, corre, toque, não sei o que, Wagner Leonardo e Noriega, sei lá. Entende? Então assim, eu discordo de quem acha que o Kahneman é um intocável da zaga, que não deva sair, porque é titular no carteiraço, porque é ídolo. Não acho. Acho que tem jogos que ele pode bancar, sim. Mas também discordo que ele é o nosso novo reservão e tem que entender que agora a realidade é essa, vai ter que ser reserva. Cara, por hora eu ainda não acho isso. Por hora eu ainda vejo lenha nele para queimar, mas eu apostaria nesse modelo híbrido. Nesse modelo híbrido, olhando jogo a jogo. Olhando o jogo em que se encaixa melhor o Kahneman e o jogo que se encaixa melhor o Wagner Leonardo, ou sabe-se lá quem vai ser o cara da vez ali. Então é mais ou menos isso que eu vejo, né? Eu não consigo gostar desses polos, desses né, exageros lado a lado. Eu acho que não é o mesmo Kahneman, mas ainda tem Kahneman. Ainda tem Kahneman até que se prove o contrário. E não é um jogo, não é um lance que vai me provar ainda. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.